química, tá? A primeira coisa que a gente vai olhar aqui, a gente vê para a correção de pH. Quando você bater o olho nessa questão de química e você pensar em correção de pH, automaticamente você tem que pensar basicamente em equilíbrio químico. Porque equilíbrio químico a gente trabalha com pH, né? Na correção de pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução do quê? Bom, se você assistiu a minha aula de agricultura que eu acabei de lançar ou não assistiu ainda, tá? Posso relacionar isso aqui já com a aula seguinte ali. Eu já faço isso como uma forma de elevar o nível e conectar todos os conteúdos, tá? O cultivo da hidropônia, ela chega no cultivo da agricultura moderna, sabia disso? Tá? Como assim da agricultura moderna? A gente passa, por exemplo, do contexto que a gente tem agricultura tradicional, que é aquela agricultura onde você vai lá, usa um solo que é propício para ser plantado e você aceita e planta o que dá. Quando não é mais propício, você sai dali, tá? A gente passa por um momento onde a gente começa a ter novas tecnologias, um momento de revolução verde. A gente entra aqui, por exemplo, no cultivo da hidropônia, no cultivo de outros alimentos, até na expansão da soja, que acontece para o centro-oeste, onde a gente começa a pegar sólidos que tem como característica o quê? Um solo ácido. E a gente precisa corrigir a acidez desse solo. Uma das formas de corrigir a acidez desse solo, que já caiu muitas vezes no Enem, inclusive questões de equilíbrio químico, envolve justamente o processo da calagem, que é você adicionar a cal ali e você consegue corrigir a acidez desse solo. Aqui, esse texto ele vai trazer o seguinte para a gente. No cultivo da hidropônia, são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são os valores ideais que eu quero ter de pH. Para o seu desenvolvimento, as correções de pH são feitas com adição de compostos ácidos ou básicos. Como é que eu vou determinar se eu quero adicionar um composto ácido ou um composto básico? Isso vai depender da solução nutritiva. Se eu tiver, por exemplo, uma solução nutritiva em que o pH está baixo, e é importante que você saiba essa relação entre o pH, digamos que um pH neutro geralmente é um pH de 7, mas eu explico isso numa aula mais avançada de equilíbrio químico, que não é essa bem a regra, né? A gente tem que avaliar ali, né, qual que é a faixa de neutralidade que a gente está calculando, né, a partir do pH, do pOH e tudo mais, mas digamos que o 7 seja neutro. Então eu vou dizer que um pH menor do que 7, digamos um pH se aproximando ali do 2 e tudo mais, seria um pH ácido, beleza? Digamos que um pH maior do que 7, um pH, sei lá, se aproximando ali do pH 14 e tudo mais, seria um pH mais básico. Isso vai depender da solução nutritiva. Se eu quero ter um pH em torno de 5,5 a 6,5, eu vou olhar para a minha solução e vou ver. Esse pH está abaixo de 5,5? Se ele tiver, eu estou dizendo que esse pH da solução está ácido, eu quero aumentar o pH. Para aumentar esse pH, significa que eu estou deixando esse composto um pouquinho mais básico, ou seja, eu estou aumentando o pH. Se ele estiver aqui em torno de 4, eu quero que ele fique entre 5,5, ele está ácido, eu tenho que adicionar uma base. Ou seja, adicionando um componente básico, eu vou aumentando esse pH. Tá? Se ele tivesse aqui com pH de 7 ou um pH de 8 e eu quisesse deixar ele com pH de 5,5, o que eu tenho que fazer? Ele está com pH básico, eu tenho que ir adicionando ácido para ir reduzindo esse pH. Até aqui de boa? Explicando fundamentos básicos com vocês, fazendo um pouquinho mais explicativo só para a gente fazer essa revisão rápida aqui do conteúdo. Ele vai dizer, na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada para um produtor de cultivo hidropônico. Olha só o quadro, espécies químicas. Ele vai dar solução nutritiva preparada. Qual que é o pH da solução nutritiva? Aí que entra a interpretação. Você identificar que o pH é de 4,3. Esse aqui é um pH básico, um pH ácido. Esse aqui é o pH da solução nutritiva. É um pH ácido. A composição de referência, ele quer que o pH ideal seja entre 5,5 ou 6,5. Então, qual que é o raciocínio inicial? Eu tenho um pH de 4,3, eu quero que esse pH aumente. Então, eu quero aumentar o pH. Para aumentar o pH, eu vou pegar um composto, uma molécula, né, um componente inorgânico, ácido ou básico? Responde aí para mim no chat. Tem que pegar alguém que é ácido ou alguém que é básico? É só isso que você deveria saber nessa questão. Funções inorgânicas, tá? Então, parece que essa questão é difícil. É uma questão de funções inorgânicas. Conteúdo básico, simples. Renato, qual a classificação dessa questão? Fácil. Tá? Esse tipo de questão não pode ser errada na prova do Enem. Nossa, eu errei essa questão. Pois é, não pode. Essa questão te tira do jogo, tá? Te tira do jogo da aprovação. Porque é uma questão de funções inorgânicas. É só você identificar. Eu tenho um solo ácido, eu tenho que adicionar um componente básico. Olhe para as alternativas e identifique. Tá tão fácil que você vai olhar hidróxido de potássio, o KOH, uma base forte. Letra E, você já marca. Ah, mas será que as outras? Nem tem muito o que pensar. Enem é objetivo. O Enem não é igual vestibulares específicos, que fica tentando trazer uma pegadinha lá, o conteúdo mais aprofundado, uma análise ali específica e tudo mais. Muitas vezes, se eu já ver o NaOH, o hidróxido de potássio, eu já estou marcando praticamente, porque ele é a base mais forte. Lembre que as bases mais fortes são da família 1A,
né? Família aqui 1A, no caso a gente vai ter o KOH, nós teremos o NaOH, que é uma das bases mais fortes que a gente vai ter, e essas bases ali, elas podem ser utilizadas para corrigir o solo, elas são bases fortes, tá certo? Sofre o processo de dissociação completa. Se eu quiser analisar o restante, eu posso dizer, olhando para A, para B, para C e para D, você tem que ter a capacidade de dizer, esse composto é ácido, esse composto é básico. Digamos o seguinte, o ácido fosfórico, ele é ácido, ele é básico. Vamos fazer um trabalho junto aqui hoje, tá? Eu quero uma interação, vamos ficar aqui à tarde, não tem live à noite, né? Hoje é uma live só, tá? José tá na faculdade lá, então hoje é uma live zona de natureza. Hoje eu vou aproveitar pra gente revisar muito, com muita tranquilidade. Então eu quero você hoje interagindo, não tem mais nada para você ver de aula hoje. Então foca aqui hoje comigo, tá? E vai respondendo. O ácido fosfórico, ele é ácido ou ele é básico? O nome já diz, ele é um ácido. Ele é um ácido forte ou ele é um ácido fraco? Ele é um ácido forte ou ele é um ácido fraco? O ácido fosfórico. Responde para mim no chat. Renato, como é que eu vou fazer? Revisão rápida de funções inorgânicas aí pra gente, tá? Quando a gente fala de ácidos ali inorgânicos pra gente poder calcular, nós podemos pegar e calcular a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios. Então eu vou pegar ali a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênios, tá? Digamos que aqui, isso aqui seja X, isso aqui seja Y. Vou fazer X menos Y. Dentro dessa relação, como é que eu vou saber se o ácido é forte ou ele é fraco, Renato? Você vai pegar essa relação aqui, para você definir. Se eu pegar aqui X, tá? Olha só, se eu pegar aqui, ó, X menos Y, beleza? E esse valor aqui, ele der maior do que 2, tá? Maior ou igual ali do que 2, esse aqui vai ser um ácido forte, tá? Se eu pegar esse X menos Y aqui e ele dá igual a 1, ele vai ser considerado um ácido intermediário. Se eu pegar esse X menos Y aqui e ele dá menor do que 1, por exemplo, ele dá 0, ele vai ser um ácido fraco, tá? Ele vai ser um ácido fraco. Agora, olha só o que a gente está analisando aqui. Quando eu pego o H3PO4, eu tenho que fazer uma relação de fazer 4 menos 3. Ele seria um ácido indo de fraco para intermediário ali. Só que ainda tem uma relação ainda maior ali do ácido fosfórico quando a gente vai analisar, que é a quantidade de hidrogênios que podem ser ionizados, né? A quantidade de hidrogênios que ele pode perder. O Enem talvez não entre nesse ponto tão específico. Se você vai fazer um vestibular mais específico, é importante que você saiba montar a molécula, ou seja, desenhar o H3PO4 e saber quantos desses hidrogênios ele pode perder. Quantos desses hidrogênios a gente pode arrancar dele ali, tá? Também é importante para a gente analisar. Se a gente fosse classificar esse ácido, ele não é considerado um ácido forte, tá? O H3PO4. Ele vai ser considerado um ácido fraco para intermediário. Quer saber o conteúdo um pouco mais específico para levar um pouco o seu nível? O ácido fosfórico, você vai encontrar ele no refrigerante. Ele é um ácido que a gente encontra ali no refrigerante que dá aquela sensação, né, de um pouquinho mais... sabe quando você toma aquele refrigerante, assim, que ele meio que dá uma ardidinha, né, quando você está tomando ali, né? Não sei se você sente isso com refrigerante, né? Mas você sabe que o refrigerante, ele acaba sendo um pouco mais ácido, ele tem CO2 dissolvido, ele também tem um ácido fosfórico. Então, o ácido fosfórico, eu sempre lembro que ele é um ácido do refrigerante. Se ele está contido ali, por exemplo, se ele apresenta também nas composições do refrigerante, ele não poderia ser um ácido tão forte, né? Porque imagina, como é que você ia tomar um ácido tão forte como refrigerante, né? Então, seria um dos fundamentos que eu uso para lembrar. Ele é um ácido, mas provavelmente ele é um ácido fraco para intermediário ali, ele não é um ácido tão forte, né? Um ácido forte que eu pensaria aqui seria, sei lá, o ácido sulfúrico. H2SO4 já é considerado um ácido forte. Imagina que você pegue 4 menos 2, fica 2 ali, já é um ácido mais forte. Agora, quando eu falo aqui do sulfato de cálcio, como é que eu vou saber, Renato? Sulfato de cálcio, você tem que fazer a decomposição desse sal. Se eu pego a decomposição desse sal, eu vou ter o Ca, tá certo? Aí ele vai ter aqui o OH, ele vai ter 2, mais o H2SO4. Então, o sulfato de cálcio, ele vai vir do quê? De um ácido forte, beleza? De um ácido forte e de uma base forte. Se ele vem de uma base forte e de um ácido forte, ele vai acabar sendo um sal neutro, né? Ele acaba se neutralizando, ele acaba sendo um sal neutro. Beleza? Quando eu falo aqui, ó, óxido de alumínio. O óxido de alumínio, pessoal, ele é chamado de anfótero, tá? Porque ele pode se comportar, ele pode se comportar, né, esse óxido, ele pode se comportar tanto como ácido, tanto como base, depende do meio em que ele está. Então, por isso que ele não vai ser tão bom para a gente poder regular aquele solo. Eu preciso de algo mais básico, algo mais forte. Então, ele vai ser chamado de anfótero, tá certo? E o cloreto de ferro, Renato, se eu quiser fazer a decomposição, aí, meu amigo, é muito simples. Você vai colocar o Fe, se você vai colocar aqui o OH. Como eu tenho ali o cloro, né, eu vou colocar como HCl. Dentro disso eu vou saber que o ferro tem NOx mais 2, então vai precisar aqui de 2OH mais o HCl. O ferro acaba sendo um ácido fraco, porque você vai lembrar que ácidos inorgânicos ali, o que a gente vai ter? Base fraca. Quais são as bases mais fortes? Família 1A, depois 2A, e aí sobra os outros metais, né? Qualquer outro metal que forma precipitado, seja alumínio, seja ferro, ali formando com H, né? Eles vão ser ali bases mais fracas. E o HCl acaba sendo um ácido forte.
Ele é um ácido forte porque você vai lembrar da família 7A. Todos que estão na família 7A, seja HF, né, HI, HBr e o HCl, todos estão na família 7A da tabela periódica, são considerados ácidos mais fortes, ok? Dentro disso, a gente sabe que o hidróxido de potássio é uma base forte, ela vai ser utilizada ali para a correção do pH, tá? Bastaria essa análise de identificar ali os componentes, né, para poder acertar essa questão. Tranquilidade total? Não é uma questão de nível difícil, né? Quando a gente fala do nível da prova de natureza, vocês estão se preparando aqui, a grande maioria está se preparando para um nível de acerto mais alto, né? A galera que não quer fazer mais de 35 acertos, eles nem estão vendo essa aula aqui, né? Então, se você está vendo essa aula, provavelmente você quer acertar mais questões na prova do Enem. Então, tem questões que a gente tem que ter tranquilidade para acertar elas, né? E outras questões que acabam sendo mais difíceis e aí tá tudo bem errar, tá? Então, no contexto de mentoria, eu vou dizendo aqui para você, essa questão precisa ser acertada, tem que ser revisada. Essa questão aí já não pode, né, errar ela ali, né? Então, essa questão ali, essa aqui, por exemplo, poderia ser errada, uma questão mais difícil da prova, realmente dá tranquilidade, tá? Vamos lá.